Shabbat Shalom, estamos de volta no canal da Congregação Judaica com o testemunho de Yeshua o Mashiach Mahanaim. Hoje vamos novamente estudar o Ivrit que é a língua sagrada, que é o código primordial para a evolução da criação e da restauração dela. Baruch Hashem. Hoje vamos estudar o concerto da concepção perturbadora. Ontem à noite, no shiur da Parashat Emor, falei um pouco sobre essa questão de a concepção dos seres humanos terem uma relação muito intrínseca com as midot dos pais, principalmente do pai, e com a intenção que é depositada na hora da concepção. Né? Onde isso está escrito? Para que nós possamos, então, começar a compreender este assunto. Hoje eu trouxe o texto aqui para vocês. Vamos lá. Então, vamos decifrar aqui? Acho que todos nós já sabemos fazer a leitura. Vamos fazer juntos, então. Yud, Sheva, Ye, Iye, Ye. Shin, Patá, Shá. O Aina não tem som. Yud com Kametz, Ia. Yeshaya. O rei também, a gente vai só soltar um fôlego, né? E aqui no final temos um vavo com shuruk, que é o som de U. Então, Yeshayahu. Yeshayahu é o profeta que nós conhecemos, ó, o profeta Isaías. Assim que é o nome dele em hebraico, Yeshayahu, certo? Baruch Hashem. Vamos descobrir qual é o capítulo? Aqui temos a letra Samer. A letra Samer, ela vale 60. Aqui temos a letra Rei. Ela vale 5. 5 com 60, capítulo 65. Isaías 65. Aqui, vamos ver o versículo. Aqui eu tenho um Kaf, o Kaf vale 20. Aqui eu tenho um Gimel, o Gimel vale 3. 20 com 3, 23. Capítulo 65, versículo 23. Vamos fazer a leitura então desse trecho. Baruch Hashem. Não trabalharão em vão, nem serão acossados pelo terror, pois são a semente abençoada do Eterno, bem como todos os seus descendentes. Baruch Hashem, aqui nessa versão, está aparecendo que não serão acossados pelo terror. Eu tenho uma outra versão aqui na minha casa, que diz assim, versículo 23 do capítulo 65, não trabalharão inutilmente, nem terão filhos para a calamidade, pois serão a descendência dos benditos de Yah, e os seus descendentes estarão com eles. Baruch Hashem. Então, o que é ter filhos para a calamidade, para o terror, para a perturbação? Como é essa questão de trazer criaturas, vamos colocar assim, almas perturbadoras, almas calamitosas, almas que vão trazer terror, né? Existem duas formas de fazer isso. Eu vou falar a primeira forma, que não é o que eu vou ensinar aqui hoje, certo? Vou falar a primeira forma, que é talvez todos nós já fizemos, infelizmente, e precisamos saber como sanar essa situação. Né? A primeira forma de trazermos uma descendência de terror para este mundo é quando o homem dispensa sua semente em lugar errado. Quando o homem dispensa sua semente, né, fora do local apropriado para isso. Qual é o local apropriado para isso? É a relação conjugal, marital, sexual entre o homem e a mulher casados com intenção de procriação ou de satisfação, de alegria entre os dois. Não é que você, toda vez que você for ter relação com seu esposo, com sua esposa, você tem que querer fazer uma criança. Não, mas dali vai surgir algo, uma energia vai ser... vocês vão criar um campo energético muito forte. E nisso vocês vão criar forças vitais. E essas forças vitais podem gerar crianças físicas
ou podem gerar filhos espirituais, né? Então, vamos entender. Por exemplo, caso o homem disperse sua semente fora do local apropriado, essa semente ela pode ser acolhida pelos súcubos, né? É chamado de súcubos, as demônias, né? Os espíritos malignos femininos que vão utilizar daquelas sementes para gerar demônios, mais filhos demônios, certo? E esses filhos são filhos da demônia com o homem que dispensou. E também vamos colocar assim, por tabela, a mulher que fez o homem sentir a necessidade de pôr para fora a semente, também é trazida como uma mãe portiça, vai ser mãe também deste filho. Estes filhos precisam de uma cura que eu não vou ensinar hoje, certo? Aquele Tikkun HaKlali, quem já ouviu falar, que são os 10 telim, que a gente lê um atrás do outro. O telim 16, eu não sei bem a sequência agora, não vou trazer isso para vocês hoje, mas existe a maneira de limpar este pecado e de elevar estas almas, fazendo o Tikkun HaKlali, né? Fazendo o mikveh e fazendo uma meditação no Shema Israel. Outro dia eu trago para vocês, só que eu já falei no canal isso. Em algum dos vídeos tem esta sabedoria de como nós libertamos esses filhos, que na verdade eles se tornam prisioneiros. O que é isso? Uma alma fica prisioneira porque ela não tem um corpo para encarnar. Então, ela fica com raiva, né, de quem a gerou dessa forma. Então, ela cria um ódio, uma aversão de seus pais, né? E aí ela vai causar sofrimento para aqueles pais, enquanto ela não se liberta. Então, muitas vezes a gente está passando perrengues na vida e aí são filhos que nós criamos dessa forma, demônios que estão presos, sofrendo. E por eles estar sofrendo, eles também fazem com que nós passamos por situações de sofrimento. Para isso, temos que aprender a libertar estes filhos, certo? Mas hoje eu não vou ensinar isso. Eu já falei aqui no canal, em algum dos vídeos, eu não me lembro qual. Quem está fazendo o que eu disse para fazer, que era rever todos os vídeos do canal, desde os primeiros, vai encontrar esse vídeo, certo? Baruch Hashem. Em outro momento eu vou falar. Hoje eu quero trazer para vocês a questão de gerar o filho mesmo, ser humano, que traz terror e perturbação, né? O que é isso, trazer terror e perturbação? Nesta Parashat Emor, vamos escrever a Parashat Emor, Pei, Pa, Ra, Shat, Parashat Emor, Emor significa fala. Parashat é porção da fala. No caso dessa semana é a Parashat Emor. Voltando aqui, só parando aqui para visualizarmos esta palavra. Emor, ela nos lembra a palavra amor, que em português é amor. Por que o amor nos lembra a fala? Uma das maneiras de expressar o amor é falando. E não só a fala, o corpo não fala só com a boca. O corpo fala com gestos, o corpo fala com as atitudes e as ações. Olha que lindo, como o hebraico é lindo. Até o som da palavra amor em hebraico nos traz um entendimento do que realmente é o amor. Baruch Hashem. A partir dos versos 10 do capítulo 24 de Vaikra, nós vemos uma passagem da Parashat Emor que conta um caso de um homem, um jovem israelita, filho de uma mulher israelita e de um homem egípcio, né? Que ele acabou por profanar o nome do Altíssimo, por blasfemar o nome do Altíssimo e foi condenado à morte. Baruch Hashem. Então, como que aconteceu uma situação dessa? Uma pessoa, né, que foi um blasfemador no meio do arraial, num tempo tão explícito da Kevod do Eterno, da força de Deus, e mesmo assim esse indivíduo teve a audácia de blasfemar o nome do Eterno. O que era aquela criatura, né? Então, como foi que ele foi gerado?
foi gerado por um estupro. Esse rapaz foi gerado naquele episódio onde Moshe Rabbeinu encontra um mitzraíta batendo num ivrit, num hebreu. E aí o que acontece? Por que aquele egípcio estava batendo no hebreu? Porque aquele egípcio havia violentado a esposa daquele hebreu e ele queria encobrir o seu erro. E ele foi atrás do hebreu nos campos onde ele estava trabalhando e ele quis forçar o hebreu a voltar para casa para deitar-se com sua mulher. E o hebreu achou estranho, perguntou, indagou o que tinha acontecido e ele confessou o que tinha feito. E porque tinha confessado, ele então quis matar, né, o hebreu para que o seu erro não fosse descoberto. Moshe Rabbeinu chegou na hora e aconteceu o que a gente já sabe, que Moshe mata ele. Certo? Então, olha só, aquele rapaz que foi gerado deste estupro, dessa situação, né, se tornou alguém que foi capaz de blasfemar o nome do Eterno. Então, alguém que tinha a natureza muito encoberta por clipot. O que são as clipot? As clipot são cascas de impureza que cobrem a luz dos seres, certo? Porque quando caímos neste mundo, nós caímos dentro de cascas. E quanto mais nós aderimos ao erro, à sujeira, à impureza, mais aquilo se torna denso, grosso, à medida de que uma situação tão terrível, tão difícil, que não há como quebrar mais aquela clipá para poder tirar a luz. A luz se torna, praticamente se apaga dentro de tanta sujeira e o ser se torna impuro, escuro. Aí nós podemos imaginar por que alguém que vem, vamos botar assim, inocente, vai cair numa situação dessa. Ninguém é inocente, daqui nós tiramos. Todas as pessoas têm consciência quando vêm para este mundo. A gente escolhe o pai e a mãe que a gente quer ter no mundo. Antes da gente vir, a gente escolhe a família. Escolhemos se seremos mais gordinhos, mais magrinhos, a cor da pele, o tipo de cabelo, a cor dos olhos. Escolhemos tudo. Por quê? Porque isso vai facilitar ou vai, como eu posso dizer, vai indicar o conserto de nossas almas, certo? Então, quanto mais difícil a vida que alguém passa e aquele alguém consegue quebrar aquilo tudo e atravessar para o bem, ele se torna meritoso. Então, alguém que tem poucos méritos precisa vir numa situação onde é mais difícil a prova que ele vai passar. E assim a nota dele vai ser maior. Entende o que eu estou falando? Então, independente da escolha da alma descer, existe uma situação de criarmos um recipiente grosso, um recipiente com clipá, um recipiente impuro para descer aquela alma. Então, na hora da relação sexual, o casal tem que ter a intenção sagrada. O sexo é a maior força que nós conseguimos emular com os nossos corpos aqui no mundo. A nossa fala é forte, mas a relação sexual ela é muito mais forte. Ela consegue emitir uma grande força espiritual pelo fato de que o que acontece na relação sexual, as almas elas literalmente elas entram uma dentro da outra. No beijo acontece isso também, mas é em menor proporção, porque a gente sabe que a nossa saliva ela é o ruach, o espírito da gente, a terceira parte de nós, né? A saliva, ela é a materialização do ruach. Então, quando trocamos saliva, estamos misturando o nosso ruach. Por isso que é perigoso ficar por aí beijando todo mundo, beijando muito, né? Cuidado com quem você anda colocando a sua saliva e quem você anda pegando a saliva, certo? Então, o beijo é uma conexão forte, mas a relação sexual dos órgãos genitais é ainda mais forte. Porque ali a mistura não é só como é que eu posso dizer, da viscosidade, né, dos mucos internos que a gente tem, que representam, além da questão
do Ruach representam também a Nefesh, porque a Nefesh está no sangue. E todos os componentes do sangue estão nos materiais genéticos que está no esperma e no muco vaginal da mulher. Então, quando eu faço essa união, certo? Tanto físico, né? Ali os materiais fisicamente se unindo, quanto também os corpos que estão literalmente entrando, encaixando um dentro do outro. Eu estou fazendo uma força muito grande, eu estou fazendo uma união muito forte, muito intensa de duas almas se tornando uma só, literalmente. E isso faz com que a força vital, que de uma pessoa já é grande, se torna o dobro daquilo, né? E nós, então, fazemos também, além disso, o movimento da criação de todo o universo da criação que Deus fez. Eu vou reproduzir o que Deus fez para criar tudo. O que Deus fez para criar tudo? Ele uniu o feminino e o masculino, né? Ele uniu o Chokhmah Binah, ele encaixou Sefirat dentro de Sefirat. Foi assim que Deus criou todas as coisas. Foi disseminando sua luz, assim como o homem ele dissemina na mulher o seu sêmen, Deus disseminou sua luz no vaso primordial, né? Então eu estou reproduzindo literalmente o passo a passo da criação. Então isso é muito forte. Então esta ação feita com a intenção de maldade, de egoísmo, não é nem maldade, vamos refazer aqui. Esta ação feita com a intenção apenas de egoísmo, o que é isso, o egoísmo apenas? Querer prazer, fazer só para ter prazer, ou seja, fazer para agradar a si mesmo, para trazer para si mesmo uma satisfação, entendeu? Agradando apenas a parte animal do corpo, aquele vício, aquele instinto, aquele desejo desenfreado, entende? Se a gente direciona toda essa energia para esse tipo de situação, para o ego, para o faraó, então o que eu vou criar a partir disso? Quando Deus faz todas as coisas, a energia que ele coloca na criação é de compartilhamento, é de doação. A intenção de Deus é tirar dele, doar dele para criar alguém, para amar alguém. Deus queria ali que tudo existisse de uma maneira de que tivesse identidade para relacionar com ele. Ele não fez todas as coisas que ele criou no intuito de trazer prazer para ele. Apenas essa coisa, não, eu vou fazer isso aqui para mim, vou fazer uma cama para me deitar. Não, eu vou fazer uma rede para me deitar e balungar. Não, Deus não pensou isso. O que o Eterno desejou foi que existisse o outro. E esse outro fosse satisfeito. Porque é isso que o Eterno quer. Ele quer nos satisfazer, nos dar tudo o que precisamos. Entende? Então, por isso que quando eu preciso de preencher meu ego, quando eu preciso de ser egoísta, de resolver meus prazeres, isso vem para mim. Porque o Eterno, ele só faz doar. Então, o que é que eu tenho que aprender? Na hora que eu for ter a minha relação sexual, na hora que eu for fazer esse ato tão forte, tão enorme, eu tenho que ter a consciência de que eu não posso estar com o pensamento de orgulho e ego exacerbado. Claro que a gente vai sentir o prazer, a alegria, a satisfação. Claro, é óbvio, não tem como não sentir. Mas só que a minha consciência não tem que estar focada só nisso. Eu tenho que focar no meu parceiro. Você foca na sua parceira. A alegria e a satisfação para que ela e ele sinta. Ou seja, a relação sexual, ela tem que ser como a criação foi. Para que o outro exista, para que o outro tenha prazer, para que o outro seja feliz. E nisso, nós não vamos estar criando um vaso de casca, de clipar, para que quando descer, então, a alma, porque de qualquer forma vai descer, ela não se encaixe em um vaso sujo, em um recipiente impuro. E quando essa pessoa, olha só, vamos...
Vamos supor aqui um exemplo. Aqui eu vou desenhar aqui um boneco aqui só para a gente ilustrar um ser humano, certo? Bem esquisitinho esse boneco meu. Certo? O ser humano, a alma do ser humano, ela é coberta com o corpo. Então, antes do corpo existe uma pequena membrana, vamos botar assim, algo que cola a alma no corpo. Isso é chamado de célem, certo? Esse azul aqui, ó. Esse célem é quando ali a gente lê em português na Torá, que está escrito assim, ó, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Está escrito, façamos o homem nosso célem. Ou seja, essa coisa que liga a alma no corpo, ela tem que ser parecida com Deus. Aqui, vamos supor que o vermelho é o corpo, certo? Então, o Tselem, ó. Tselem. 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 Esta é a palavra, Tselem. É esse azulzinho que eu coloquei aqui. O que é isso? Isso é aquilo que vai fazer com que o ser humano assemelhe ao Eterno. Aquilo que faz colar a alma no corpo, certo? Se esse Tselem, ele desviar da semelhança do Eterno, então agora a alma, ela vai, ao invés dela se conectar com o corpo para poder ela trabalhar, para ela fazer essa tikkun, para ela trabalhar no corpo, o que vai acontecer? Esse Tselem vai sufocar a alma, o brilho da alma, e apenas a casca, a clipar, que é o de fora, que vai trabalhar, ou seja, que vai agir, né? Então, temos uma solução dada pelo rei David, uma maneira de nós quebrarmos esta maldição, que infelizmente nós nem sabemos se nossos pais tiveram uma boa intenção quando nos fizeram. Às vezes, nós temos muita dificuldade de cumprir a Torá. E pode ser essa situação de que quando fomos gerados, tivemos esse engrossamento da casca, né? Tivemos um vaso inapropriado para descermos. Então, podemos trabalhar o nosso próprio Tselem e trabalhar o Tselem de nossos filhos também com essa reza que a gente pode estar falando. No Sidur Sefaradi, que é o que a gente acompanha aqui na nossa congregação, existe na reza do Shacharit e na reza de Mincha. Vamos escrever Shacharit e Mincha? Então vamos lá. Shacharit. Ó, Shacharit. No Shacharit, ele vai estar na página 32. Lamed é 30, né? Então vamos fazer com as letras. Lamed, Beit, 32. Na página 32 você vai encontrar esta reza. E no Arvit também existe essa reza. Vamos escrever Arvit? Ein, Ar, Shiva, Vit, Arvit. No Arvit, ela vai estar na página 141. Vamos escrever 141 com as letras? Kuf é 100, Mem é 40 e Aleph é 1. 141. Baruch Hashem. Então, no Shacharit, na página 32. E no Arvit, na página 141. Baruch Hashem. Vamos abrir aqui a página 142 só para mim mostrar para vocês uma situação que temos que entender que segredos da Torá não são para todos. Com isso, os filhos de Israel, eles acabam por guardar segredos para que a Torá não seja profanada. Como Yeshua nos ensinou, não dê pérolas aos porcos. Se você está ouvindo isso hoje, é porque você tem que aprender a partir de hoje. Você já está pronto para aprender. Página 32, Shacharit. O que eu quero mostrar para vocês vocês estão aprendendo a fazer a leitura do hebraico? Volte-se para as letras, realmente as letras hebraicas. Eu sei que é difícil fazer logo de início, de uma maneira rápida, mas faça pelo menos pequenas frases.
partes da reza olhando para as letras sagradas, as letras hebraicas, certo? Por quê? Porque pode acontecer da transliteração vir alterado, certo? Eu já fiz a correção no Sidur daqui da minha casa, porque eu leio aqui, então eu vejo diferença aqui eu conserto. Aqui, por exemplo, ó, aqui a palavra apô veio como arô, aí eu botei um P aqui, porque não é arô, é apô. Isso vai ocorrer em várias partes do Sidur. Por quê? Porque aqui em português, a gente vai fazer, eu vou ensinar para vocês aqui que em português é muito diferente do original, o que está dizendo. E aqui no transliterado, como as pessoas que não têm ainda a sabedoria de ler aqui, não são consideradas ainda que estão rezando como judeus, então, quem fez, né? Quem fez o material de reza não se importou de deixar diferenças aqui. Por quê? Porque para fazer a leitura correta, tem que ter, vamos colocar assim, um mérito, certo? Por isso que eu estou ensinando vocês hebraico. Eu não sei falar hebraico fluentemente. Eu sei ler o hebraico e eu procuro saber o que significa cada palavra. Eu fiz um curso de hebraico direto do Rosen, Instituto Rosen. Na época eu paguei R$ 3.800 no curso de 30 aulas, né? Foi um curso básico. Eu não tive condições de fazer o curso intermediário, que custa R$ 5.200. Eu não tive condições de fazer. Mas eu tenho esse cuidado com vocês de apresentar para vocês o som das letras, a leitura correta das palavras, porque mesmo que você não saiba exatamente o que significa as palavras, se você lê aqui do lado da letra sagrada, lê corretamente, a reza está feita, entende? Claro que se a gente lê em português, para a gente ter uma noção do que está dizendo, é bom. Mas você precisa, na hora da reza, fazer o serviço com a voz, o olhar, a leitura. Vocês vão entender tudo agora que eu vou falar para vocês. Então, não dá para confiar 100% aqui. Uma vez eu vi um rabino ensinando, né? Ah, você tem um Sidur? A pessoa falou com ele na live. Ah, eu tenho Sidur para rezar, rabino. Ah, você tem um Sidur? O rabino também assim, aquela risadinha. Aquilo me incomodou. Eu falei, por que se a pessoa tem um Sidur? Qual o problema? Então não tá tudo certo? Não, não tá tudo certo. Porque depende se a pessoa realmente sabe ler aqui. Porque se a pessoa ficar preso só na transliteração, né? Infelizmente, eu não vou aqui fazer lachonará, mas você vê as rezas, as pessoas estão lendo pela transliteração e lendo errado. Nem para corrigir. E aí, como que eu vou falar amém? Né? Se eu tenho a consciência que não tá falando a palavra correta. Então, faça a sua reza. Aprenda aqui com a gente a discernir o som das letras. E aí você vai fazendo a leitura aqui, porque aqui realmente acontece o milagre. Baruch Hashem. Então vamos lá. Vocês vão encontrar na página 32, né? Vocês podem até marcar com um marcadorzinho que nem eu fiz aqui no transliterado eu marquei, tá vendo? A reza, a parte da reza. Mas vocês podem marcar aqui mesmo, olha, porque esse Sidur aqui não é o meu, é de outra pessoa. E o meu tá marcado desse lado de cá. Baruch Hashem. Então vamos descobrir qual é o remédio para isso? Baruch Hashem, para vocês saberem, né, de onde os sábios tiraram esta frase, que é libertadora, eles tiraram do Teilim 78, a partir do versículo 38. Vocês vão me encontrar. Se você tiver esse livro em casa, pode marcar também. Teilim 78, versículo 38. É o remédio para libertar os filhos do terror, os filhos da perturbação. Então vamos lá. Vamos fazer a leitura aqui do começo do versículo. Aqui é Vav com Sheva. Um Sheva mais fortinho aqui. A gente vai ler V. V. Hu. Rei. Vav Shurk. Vehu. Ra. Hum. Rahum. Ie. Chaper. Ie chaper. Velo. Iash. Rit. Vehu, Rahum, Yechaper, Velo e Ashrit. É bom gravar, viu? Depois vocês vão fazendo o exercício de gravar estas palavras. Vamos ver o significado de cada uma dessas palavras. O V aqui é o I. I. Ru é ele. Tá faltando um Aleph aqui. E Ru é ele. Ru é assim, ó, com um Aleph no final.
e ele, verru, e ele. Rahum é misericordioso. Misericordioso. E rapera significa desculpa, né? Deixa pra lá, deixa passar. Vamos botar desculpa. Desculpa. Velô e lo é não. E não. Vê aí. Lo é não. Velô e não. E ashrit. O que é yashrit? É tipo assim, que não vai corromper ou quebrar ou danificar. Vamos colocar assim, ó. Não vai. Aqui já tem não, né? Vai danificar ou vai corromper. Ou botava danificar. Não vai danificar. Então vamos ver essa primeira parte. E ele, misericordioso, desculpa e não vai danificar ou vai corromper. Anotem que eu vou apagar para fazer o restante do versículo. Corromper. Faça suas anotações. Beba cachá. Vamos ver aqui essa segunda parte. Vamos fazer a leitura? Vav com Sheva, ve. Verriba. Verriba, que é um beit, né? Verriba. Le. Hashiv. Aqui é um beit também. Le hashiv. Le hashiv. Apo. Pei. Rola em vav. Apo. Velo. Iair. Iair. Resh final. Aqui a gente lembra do Kemetz Katan. Lembra do Kemetz Katan? Que tem a cabecinha mais curta do que, tá vendo? O Kemetz normal aqui, típico. E aqui o Kemetz Katan. Aqui a ponta dele é mais comprida e a cabecinha mais curta. Esse aqui tem som de A e esse tem som de O. Certo? Então vamos fazer a leitura com som de O aqui. Kol. Kol. Certo? Ia vir kol. Aqui é um ret. Esse aqui, o Sheva com patá, o que vai prevalecer é o som do patá, que é o A. Então, ramato. Ramato. Aqui no final tem 2 pontos. No hebraico, esses 2 pontos é diferente do português. No português, os 2 pontos vai dar sequência a alguma coisa. No hebraico, vai dar, é como se fosse o ponto final da frase. Certo? Então, aqui no final dessa frase tem 2 pontos. Baruch Hashem. Vamos colocar o significado de cada palavra? Então, verriba. Verriba. O ver a gente já sabe que é I. E o que é riba? Esse... Eu escrevi errado. Não é riba, é arba. Aqui, ó, é um resh. Arba. Arba, harba, harba. O que é esse harba? Lembra da palavra rabino? Rav, ó. Se você tirar aqui o dagesh, vai ser o resh, vet, tá vendo? Rav, certo? Então, aqui tem alguma coisa a ver com esse rav, que significa bastante, muito, certo? Então, harba significa isso, significa que é muito, que é bastante. Muito, vamos colocar muito aqui, entre aspas, para a gente poder, só para colocar aqui uma tradução, certo? E verharba e muito leashiv. O que é o leashiv? O leashiv é, tipo assim, o le é para. Então, vamos botar aqui, para. Para, e a shiv é responder, dar uma resposta. Vamos colocar aqui, responder. Apo é o nariz dele. O af assim, ó. Vamos botar o face fit, né? Face fit no final. Esse af é nariz, certo? Quando eu coloco aqui no final um vav, eu deixo de ter esse formato, certo? Aqui no caso vira pei, que tá no meio da palavra. Apo, esse o aqui no final dá um entendimento que é o nariz dele, de alguém na terceira pessoa. Então, af é nariz, quando eu ponho um vav fica dele. Então, o nariz dele, certo? Baruch Hashem. Então, apo, nariz dele.
nariz dele, apô. Velô, e não. Não é isso? I é ver, lo é não, e não. Iaíra. O que é o Iaíra? Tá aqui, podemos colocar comentar, no caso do Iaíra, comentar no futuro. Comentarei, ou tipo assim, vou dar, falar sobre. Vamos deixar comentarei. Colo é todo, ou toda. Vamos botar aqui todo, ou toda, certo? Ramatô. O que é ramatô? É a raiva. Ramaz, olha, ramaz. A gente já está bem familiarizado com isso, né? Ramaz é raiva, é algo que traz violência, que traz ódio, que traz guerra, sofrimento. Tudo está relacionado a essa palavra ramaz. E ramatô é algo de destruição, dessa coisa toda do ramaz, dele. Entende? Dele. Quando coloca um vav no final, fica trazendo a ênfase para a terceira pessoa. Ele, no caso. Então, aqui, ó, ramatô, vamos colocar aqui, ó, a raiva ou a destruição. Vamos botar a raiva dele. Dele de quem? Dele do Eterno. Bevakashá, faça a anotação que eu vou fazer o restante do passuco. Baruch Hashem. Aqui tem o nome do Eterno, tetragrama. Eu coloquei um tracinho no meio pra gente não ficar escrevendo à toa. Então aqui a gente lê como Adonai, certo? Adonai. Roshia. Roshia. O que significa Roshia? Eu sei que Roshia na, salva-nos, né? Por favor. Roshia na, salva-nos, por favor. Então Roshia vamos colocar aqui que salvo, né? E salva, no caso está salvando, vamos colocar aqui salva, né? Salva. Hamelech, que é artigo. Então, o Melech a gente sabe que é rei. O rei. E lembre-se, quando tiver duas nekud, tudo com a mesma vogal, você tem que dizer as duas vogais. Não pode ler assim, ianeno, não. Neno, certo? Tem que ler as duas vogais. Aqui, nu, certo? A leitura correta é essa. O que significa ianeno? Ianeno nós responderemos. Nós responderemos. Nós responderemos. Aqui, Ion é dia. Então, V aqui, o B é no, certo? Beyom, no dia. Ion é dia. No dia. Olha novamente aqui, ó, o Kametz Katan. Tá vendo ele aparecendo aqui? Kametz Katan. Ele tem um som de O. Então, aqui o Kuf com O, Ko. Corre, o Resh com Sheva, corre, no. Aqui é um Aleph com o Tsere, tem um som de E. Corre, no. No caso aqui, né? Tem um churco. Nunos com churco. Nu. Correno. Baruch Hashem. O que significa correno? Correr é ler. Né? Correno, esse no no final aqui, esse no, ó, é nós. Certo? Esse no aqui no final é nós. Então, correr é ler. E nós, então, nós lemos. Lê de leitura. Nós fazemos uma leitura, nós lemos. Baruch Hashem. Faça a anotação dessa parte do versículo, continuando aí. E eu vou trazer somente a exposição do significado de cada uma das palavras, se vocês entenderem. Baruch Hashem. Bevakashá. Eu coloquei só a tradução de cada palavra aqui. Que quando você vai ler em português, parece sem sentido. Mas a gente tem que compreender que o que vale é o idioma hebraico. Ali está escrito o que tem que falar, o que tem que ser codificado para poder resolver a situação. Certo? Então vamos lá. E ele é o Eterno, misericordioso, quer dizer que ali eu estou... Antes de tudo, vocês têm que entender que a fala cria. Então eu estou criando
criando no presente, ou alguma coisa que eu estou falando que isso vai passar a ocorrer a partir desta fala. A fala é a criação das coisas. Então, vamos lá. E ele, misericordioso, desculpa, deixa para lá. Avon, o avon, eu não coloquei a tradução aqui porque está como iniquidade, mas não é iniquidade. A gente sabe que é um pecado que é feito querendo. Porque quando eu vou ter a relação, eu tô querendo sentir o prazer ali só para mim. Eu tô querendo querer que o outro só me satisfaça. Então é um avon, certo? Então ele desculpa o avon que aconteceu ali naquela relação. E não irá danificar, não irá corromper, né? Muito, porque o arbá, quer dizer que é muito em hebraico, é meod, mas o arbá é de rav, né? Que é cheio, né? Então ele não vai... vamos colocar assim, ele não vai danificar completamente, totalmente, né? Para responder, então, com o apó, com o nariz dele. Que é isso, responder com o nariz dele? Olha, outra coisa que aparece nessa paraxá, que o sacerdote não deve raspar a sua barba. Por que não deve raspar a barba? Porque a ira de Deus sai de seu nariz. Não vamos aqui ficar achando que Deus tem nariz como o nosso. É uma expressão de dizer de onde sai a ira de Deus. Dessa parte do sentimento, das emoções de Deus, não é isso? Então, do nariz de Deus vai sair vapores de raiva para poder punir. Quando sai das narinas de Deus esses vapores, vai pegar aqui aonde? No bigode, na barba. E isso, a barba e os cabelos do bigode, da barba, são como antenas que vão receber aqueles vapores e vai filtrar aquilo. E aquilo, quando descer pelas barbas, vai descer com mais suave, vai descer com misericórdia. Não vai descer mais com ódio, com raiva, querendo destruição. Entende? Então, por isso o sacerdote, para se assemelhar ao Eterno, tem que deixar as barbas. Não pode tirar a barba, não pode rapar a barba. Porque a barba vai servir para isso, para acalmar a ira. Certo? Baruch Hashem. Então, vamos continuar. Para responder, então, ele não vai, né, corromper aquela criatura que está sendo criada, não vai danificar, porque tudo é o Eterno, né? Muito. Respondendo, então, com sua ira, com sua raiva. E não comentarei, ou seja, o que é isso? Não comentarei. Não, no futuro, não haverá uma fala, não haverá uma lachonará, vamos colocar assim, feita pelo Eterno, de toda a raiva e destruição, né? Porque se o Eterno, ele fala, que nem ele fala as profecias, eu destruirei, eu levarei vocês para o outro lado, vocês serão exterminados. Estas falas do Eterno, isso traz, né, maldições. Então aqui, quando a gente fala isso, está dizendo que o Eterno depois não vai fazer esse tipo de profecia, não vai falar esse tipo de fala de destruição para nós, né? Então aqui diz assim, toda a destruição, né? Aquela coisa do Hamas, né? O Eterno então não vai fazer esse tipo de comentário. Aí no final a gente invoca o nome a gente não é esse nome, a gente invoca o tetragrama, com consciência, olhando para as letras. Por isso que é importante fazer a reza olhando para as letras sagradas. Faz a invocação falando a Adonai, mas olhando para o tetragrama. E aí a gente diz salva, ou seja, a gente está determinando que ele vai salvar, ou seja, está salvando no presente, não é que vai salvar no futuro. Falei errado. Ele salva, Adonai salva. O rei, Baruch Hashem, que é o Eterno, nos responderá no dia em que lemos. Interessante, por que é no dia que lemos? Correndo, né? Nós estamos lendo. Então, entenda, a reza tem que ser feita de 3 formas. Qual é as formas da reza? Com a menorá. A menorá tem que se acender para rezar. Então, a gente tem que olhar para a letra sagrada, fazer a leitura. A gente tem que falar o som das letras e a gente tem que escutar. Tudo isso vai fazer uma conexão total. O nariz vai entrar com a questão da intenção, da emoção, do amor pelo Eterno, né? Então, nós temos que estar com toda essa conexão completa para funcionar. Então, não é apenas falar, tem que ler, certo? Por isso eu faço essas aulas de Ivrit, para ajudar vocês
nesta questão de vocês conseguirem ler as letras sagradas. Ah, mas eu quero bater papo em hebraico. Gente, isso é bom, mas não é o essencial. Claro que se você se empenhar, você consegue bater papo em hebraico, em inglês, em aramaico. Em aramaico não, que ninguém fala aramaico praticamente. Em italiano, em alemão, em qualquer língua. Mas o mais importante, nós estamos debaixo de um jugo das nações. Nós estamos na diáspora. Nós estamos próximos da libertação de nosso povo. Temos que aprender a rezar. Rezar com intenção, com kavaná. Sabermos o que estamos fazendo para isso, para termos então uma resposta de Deus. E só é possível fazendo isso da maneira mais correta, que é através das letras, das formas das letras. Por isso temos que ler. Está escrito aqui. Quando é que Deus vai responder? Quando você lê. Então você precisa ler na letra hebraica. Pausa o vídeo, volte onde eu escrevi, né, na letra hebraica. Também você já tem onde está escrito essa reza, que é no Teilim. No Teilim 78, no versículo 38. Também vai estar na reza de Shacharit e de Arvit. Então, aproveite os momentos que você vai recitar esta cura e pense no que você precisa se libertar, em tudo que você já fez. Ponha na sua mente para que você se liberte das cascas, das clipot grossas que nós, infelizmente, fomos criados através da atitude de nossos pais, que não tiveram este ensino antes de nos conceber. Para que não aconteça com nós essa ânsia por pecado, essa ânsia pela impureza, como aconteceu com aquele rapaz na Parashat Emor. Ele então soltou uma blasfêmia no nome do Eterno, porque a alma dele era muito impura pelo fato da concepção que ele teve, né? Baruch Hashem, vamos ficar por aqui. Agradeço a vocês por estarem aqui comigo. Façam exercícios deste Passuk que lemos, para que você consiga falar de cor. Mas não é para não botar os olhos, é para falar de cor e ler ao mesmo tempo. Assim que nós rezamos, procure se esforçar. Deixe um like no vídeo, compartilhe com pessoas que têm interesse em aprender segredos da Torá para se elevarem ainda mais. Baruch Hashem. Vamos ver esse vídeo várias vezes, até toda essa sabedoria ser inculcada em nossas mentes. Que o Eterno abençoe a todos. Shabbat Shalom, Lehitraut. Kol Atovim Lekulam.